Agora nós vamos estudar a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Comunicação do acidente de trabalho. É uma aula que requer bastante atenção de cada um de vocês. Vamos lá? Aqui estamos com a Iene. A Iene diz: o auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório. Isso aqui é importante. Ele é um benefício de caráter indenizatório, devido ao segurado empregado. Olha quem tem direito aqui: segurado empregado, doméstico, trabalhador avulso e ao segurado especial que contribuir daquela forma facultativa. Ok? Se ele contribuir sobre a renda bruta da sua comercialização rural. Não é esse segurado que nós temos aqui na nossa realidade. E que sofrerem acidentes de qualquer natureza, quando a consolidação das lesões decorrentes do acidente resultar em sequela que implique redução definitiva da capacidade de trabalho que ele habitualmente exercia. Esse é o conceito de acidente de trabalho. Parágrafo 1º diz que o acidente de trabalho ele será devido pela sequela decorrente do acidente de qualquer natureza a partir de 21 de abril de 95. Veja que ele delimita uma data. A partir de 21 de abril de 1995, esse acidente será decorrente de qualquer natureza. Data da publicação dessa lei aqui, 9032. Aí diz: independentemente da DIB, data de início de benefício do auxílio por incapacidade temporária que o precedeu. Claro, se atendidas as condições para a sua concessão, isso é muito óbvio. Mas diz aqui que, devendo ser observado que anteriormente a esta data, o acidente era devido, ou melhor, o auxílio acidente era devido por acidente de trabalho. O que é que esse parágrafo está dizendo? Ele está dizendo que, a partir de 29 de abril de 1995, é devido o auxílio acidente decorrente de qualquer natureza, de acidente de qualquer natureza, mas não era assim antes. Antes era decorrente de acidente do trabalho, não de qualquer natureza, do trabalho, tinha que estar vinculado ao exercício do trabalho. Parágrafo 2º diz que o direito à concessão do benefício de auxílio acidente não precedido de auxílio por incapacidade temporária, ou seja, do auxílio doença, é devido para requerimentos a partir de 29 de maio de 2013, independentemente da data do acidente. Aí você já entende que a partir de 29 de maio de 2013, o auxílio acidente não precedido por incapacidade temporária, a partir daí ele é devido. Aí você já entende que antes disso, não é? Antes disso não, é o que o parágrafo está dizendo. Vamos ler novamente. O direito à concessão do benefício de auxílio acidente não precedido por incapacidade temporária é devido para requerimentos, mas a partir de 29 de maio de 2013, independentemente da data do acidente. Ok? O parágrafo 4º diz: a concessão de auxílio acidente ao segurado empregado doméstico só passou a ser devido a partir de 2 de junho de 2015. Antes, o empregado doméstico não tinha direito ao auxílio acidente. Ao empregado, inclusive o doméstico, caberá a concessão do auxílio acidente, mesmo na hipótese de demissão durante o período em que estava recebendo o auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente de qualquer natureza, desde que preencha, claro, os demais requisitos. Ou seja, ao empregado, inclusive o doméstico, caberá a concessão do auxílio acidente, mesmo que ele seja demitido durante o período em que ele esteja recebendo o benefício temporário. Ou seja, se ele está recebendo o benefício temporário e foi despedido, isso não o impede de receber auxílio acidente posteriormente.
Aqui é a introdução do que é um auxílio acidente. Considera-se auxílio acidente, aqui é o conceito, né? O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, aqui no caso do empregado doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, aquele trabalhador segurado especial que contribui através de uma alíquota sobre a sua comercialização da produção rural, sobre aquilo que ele ofere da produção rural, provocando lesão ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda da redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Esse é o conceito. Assim sendo, nós podemos extrair os elementos que caracterizam o típico acidente do trabalho. O evento decorre de trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício de atividade do pequeno produtor rural ou pescador artesanal. Mas esse aqui é aquele que, em regime de economia familiar, ele contribui com base na comercialização da sua produção rural. O outro ponto é que tem que haver a lesão corporal ou perturbação funcional, que é uma perturbação física. Imagine que o sujeito caiu e bateu a cabeça, né? Então, essa é a perturbação funcional, perturbação psíquica. O terceiro ponto é em caso de morte, ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Essa questão da morte aqui é a morte, entenda, não é porque o sujeito sofreu um acidente e a partir desse e morreu, ele vai receber o benefício pensão por morte, não é assim. Essa ocorrência da morte é por consequência do auxílio acidente. Ele sofreu o acidente, passou a receber o auxílio acidente e infelizmente veio a óbito. Claro que a pensão será devida aos seus dependentes. Agora, a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade vai dar direito a ele ao benefício por incapacidade temporária e, por conseguinte, ou pode ser até de forma direta, o auxílio acidente. Para a caracterização do auxílio do acidente de trabalho, é imprescindível que haja um nexo. Haja um nexo entre o exercício do trabalho e o evento causador da lesão física ou psicológica do trabalhador. Agora, isso para a caracterização do acidente do trabalho. Nós vamos ver depois que existem uma relaxamento, né? Eu ia dizer relativização, e pode ser enquadrado, mas houve um relaxamento nessa causa desse nexo entre trabalho e acidente. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais, ou seja, é isso aqui, ó. A empresa, ela que trabalha em atividade de risco, ela tem que colocar à disposição e exigir dos seus trabalhadores equipamentos, que são chamados os EPIs, equipamentos para proteção individual, ou EPC, equipamentos para proteção coletiva. E se ela não faz isso, ela constitui uma contravenção penal, que pode ser punível com multa. A empresa pode deixar de cumprir essas normas, ela pode ser punida, né? Deixar de cumprir essas normas de segurança e higiene. É dever também da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação que ela executa e do produto que ela manipula. Ela tem que prestar essas informações, ou seja, ela trabalha com o quê? Qual é o risco que os seus empregados correm? É dever da empresa, sob pena de multa, inclusive até de deixar de exercer a atividade de fechamento. Agora, as espécies de acidente, elas são divididas em 3 grupos. Existe o acidente típico de trabalho, um acidente comum, uma queda, né? E existe também as doenças ocupacionais que se enquadram como acidentes. Essas
doenças são, nós já vimos anteriormente, decorrentes do exercício do trabalho ou do ambiente. E existem os acidentes por equiparação. Existe uma tabela de doenças, né? Hepatopatia grave, hanseníase, mal de Parkinson, que também se enquadram nesse rol aqui de acidentes por equiparação. Nós também já vimos isso em aula anterior. Então, ocorrido o acidente, qual é o trâmite? Ocorrido o acidente, seja ele de qualquer natureza ou qualquer causa, aqui tem uma observação: acidente de trabalho ou não. Quais são os pré-requisitos para a obtenção do auxílio reclusão? Primeiro, que tenha acontecido o acidente. Sem acidente não tem como requerer auxílio acidente. O segundo requisito é quanto às consolidações das lesões. E o terceiro, as sequelas definitivas. A partir daí vai ser analisado se aquele acidente causou uma redução parcial ou total na capacidade laborativa para a atividade habitual daquele segurado. Se a redução foi parcial, ele vai receber um auxílio doença acidentário. Posteriormente, se for o caso de não reabilitação, ele vai ser aposentado. Se for o caso de reabilitação, ele fica com auxílio acidente e volta a trabalhar, se for possível, em outra atividade na empresa para a qual ele já prestava serviço. Se a redução da capacidade for total e permanente, ele vai receber aposentadoria por invalidez. Constatado isso, cessa o auxílio por incapacidade temporária e inicia-se o auxílio acidente com retorno ao trabalho. Aqui, esse auxílio acidente é no caso se não houver reabilitação profissional. Ele volta ao trabalho se houver reabilitação profissional, de maneira que ele possa exercer sua atividade em outra função e não aquela que anteriormente ele exercia. Se a incapacidade for total e permanente, ele não vai voltar ao trabalho, não vai continuar recebendo auxílio acidente, vai ser aposentado por invalidez, que nós hoje chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente. Para fazer jus ao auxílio acidente, é necessária a confirmação, isso é muito óbvio, da perícia médica federal, né? Tem que passar pela perícia. E a perícia vai detectar se houve ou não redução da capacidade para o trabalho. Só será concedida o auxílio doença e, consequentemente, o auxílio acidente se houver essa redução. Ok? A perícia vai analisar e constatar se aquela incapacidade é decorrente de acidente ou não. No entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, exige-se para a concessão do auxílio acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho. Esse é o entendimento do STJ. E que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. E diz aqui o STJ, independentemente do nível do dano e do grau do aumento do esforço do segurado. Para o STJ, o que importa é a redução, independente do grau. Houve redução, não importa o grau. O sujeito tem direito, o segurado, no caso, tem direito a auxílio acidente. Não importa a redução. Se for uma redução grave, média, ou seja, moderada, leve, não importa. Houve redução, então ele tem direito ao auxílio acidente. Esse é o entendimento do STJ. O auxílio acidente, o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto a aposentadoria, não prejudicará o recebimento de auxílio acidente. Não é? O sujeito que está recebendo auxílio acidente, ele pode requerer um outro benefício da Previdência. Se for mulher, por exemplo, né?
está recebendo auxílio acidente, ela pode receber o auxílio, o salário maternidade tranquilamente, enquanto recebe o auxílio acidente. Pode receber o auxílio acidente com a remuneração mensal lá do trabalho, numa nova função. Ok? Ele só não pode receber 2 auxílios acidentes se esses auxílios acidentes forem decorrentes do mesmo, né, do mesmo problema. Ou seja, ele não, e é até óbvio, ele está em outra função. Ele está em outra função, ele não vai receber 2 auxílios acidentes decorrente do mesmo problema. É uma coisa até óbvia. É vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Chegou a época de se aposentar, inclusive por invalidez, ele deixa de receber auxílio acidente. Ainda sobre o auxílio acidente diz: salvo no caso de direito adquirido, não é permitido acumular o recebimento de mais de um auxílio acidente. Foi o que eu falei. A não ser que ele escolha o mais vantajoso. Imagine que ele sofre outro acidente e nessa atividade em que ele está trabalhando agora o salário é maior. Então ele pode optar, ele renuncia ao auxílio acidente que recebe e passa a receber um auxílio acidente no valor maior. Ele não recebe os 2, ele renuncia a um e fica com outro de maior valor, mas ficar com os 2 ele não fica. Ainda sobre o auxílio acidente, diz aqui que não pode ele ser acumulado por auxílio por incapacidade temporária, quando decorrentes da mesma causa. O que quer dizer isso aqui? Não é possível receber auxílio acidente e auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, se a causa for a mesma. Se for a mesma causa, se o sujeito ele está recebendo auxílio doença, ou melhor, auxílio acidente, e ele vem a ficar incapacitado por causa do problema que ocasionou o auxílio acidente, ele não terá direito a um auxílio doença. Por quê? Porque a causa é a mesma. Agora, se o problema for outro, a causa for outra, ele poderá receber auxílio doença, mas a mesma causa não. Deu para entender? Imagine, o sujeito sofreu um acidente e futuramente, depois de um tempo, ele passou a receber auxílio acidente. Sofreu um acidente e passou a receber auxílio acidente. Voltou a trabalhar numa função diferente, mas ele começou a se sentir mal por causa do problema ou do acidente que há um tempo ele sofreu. Então, como a causa é a mesma, ele não pode requerer um auxílio doença, só se a causa for outra. Não darão ensejo ao benefício auxílio acidente. Caso que apresente danos funcionais ou redução da capacidade laborativa sem repercussão na capacidade. Vou reler. Caso apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional, mas isso não diminuir a capacidade laborativa, isso não dá direito a auxílio acidente. Ou seja, para requerer um auxílio acidente tem que haver redução na capacidade laborativa. Caso mudança de função, ou seja, o sujeito está reclamando que não está conseguindo fazer aquele trabalho porque ele sofreu um acidente e não está conseguindo continuar a exercer aquela função. A empresa pega e muda ele para uma outra atividade. E naquela outra atividade, ele se adapta e começa a trabalhar tranquilamente. Então, ele não tem direito ao auxílio acidente. A empresa mesmo resolveu o problema. É o mesmo caso do início. Houve danos funcionais e redução na capacidade funcional, mas a empresa percebeu que a sua capacidade laborativa ou mudou ele para uma outra área em que ele pôde trabalhar e quem sabe até bem melhor do que o que estava fazendo antes, ou até produzir mais do que produzia antes. Então, não há que se falar em auxílio acidente, em requerimento de auxílio acidente, direito ao benefício.
Ainda sobre o auxílio acidente, é o nosso tema, na hipótese de o trabalhador ter exercido durante sua vida profissional diversas atividades enquadradas em diferentes categorias, as categorias são diferentes. Para fins de concessão do auxílio acidente, vai ser considerada a atividade da data do acidente. Ele trabalha em várias, mas vai ser considerada a atividade para a qual ele estava vinculada na data do acidente. Ou seja, ele tem diversas atividades, mas ele sofreu um acidente enquanto exercia aquela atividade específica. Então é essa atividade que vai ser considerada. Assim, para que o benefício seja concedido, é necessário que na data do requerimento o trabalhador esteja exercendo alguma atividade que o enquadre como empregado, como trabalhador, doméstico e segurado especial. São esses os segurados que têm direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente, como nós já vimos, ele é uma espécie de indenização a ser paga ao segurado quando do retorno ao seu trabalho. Ou seja, o segurado, quando ele recebe o auxílio acidente, ele volta a trabalhar. E isso é uma forma de compensar a perda da sua capacidade, ou seja, a redução de sua capacidade laborativa. Enquanto o trabalhador estiver afastado e incapacitado para o trabalho, ele recebe esse benefício por incapacidade temporária, o auxílio doença, enquanto ele estiver afastado. Mas quando ele voltar ao trabalho, se a redução da sua capacidade laborativa permanecer, ele vai retornar, mas recebendo o auxílio acidente como forma de indenização. Esse auxílio acidente vai ser incorporado ao seu salário, ele vai receber salário e auxílio acidente, inclusive para fins de contagem de cálculo do seu salário de contribuição. A perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente se houver o reconhecimento do nexo. Se for comprovado que aquela perda da audição foi ocasionada por causa do trabalho, ou então o seu agravo, se isso for comprovado, então haverá a possibilidade de recebimento do auxílio reclusão, redução ou perda dessa capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Aqui são os segurados que têm direito: segurado empregado, doméstico, trabalhador avulso e o especial. Mas o especial só tem direito àquele que contribui sob a sua comercialização da produção rural, a receita oferida, a receita bruta oferida sobre a comercialização da sua produção rural. Só voltar aqui um pouquinho, o segurado especial ele contribui com 1,3%. 1,3% sobre a comercialização rural. Estou usando aqui o mouse, aí por isso está um pouco ruim aqui. Mas é 1,3%, ok? Desses 1,3%, 0,1% é destinado à proteção contra acidentes. Agora vem as doenças ocupacionais que nós já vimos. Elas são doenças que se equiparam a acidente do trabalho. E aqui nós temos os conceitos. Doença profissional, o que é? É aquela entendida, ou assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem uma relação que diz quais são as doenças que se enquadram como doença profissional. Para fins de prova, aprenda apenas que doença profissional e doença do trabalho são equivalentes ou se equiparam a acidente do trabalho. A doença a acidente do trabalho, A doença do trabalho, também chamada mesopatia, é assim entendida aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado.
e com ele se relaciona diretamente. Também essa doença do trabalho está relacionada numa lista elaborada pelo Ministério da Fazenda. Agora, não são consideradas doenças do trabalho as doenças degenerativas inerentes a grupo etário, ou seja, doenças que são hereditárias. Imagina que uma pressão alta, né? Hipertensão, diabetes, isso é genético. Isso não entra nesse conceito de acidente de trabalho. Também aquela que não produza incapacidade laborativa, isso é muito óbvio. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultado da exposição ao contato direto pela natureza do trabalho. É aquela doença que o camarada adquire, mas lá por causa da região onde ele mora. Ele mora numa região e aquela região foi contaminada lá por um surto. Então, se ele é segurado, ele terá direito ao auxílio doença, mas aquela doença, como foi ocasionada no seu ambiente, na sua região, através de um surto, de um vírus, não será considerado acidente do trabalho. Ele terá direito a requerer auxílio doença. Entendido? Tudo bem? Até agora? Agora, acidente do trabalho por equiparação. Existe acidente do trabalho por equiparação, né? Quais são? O acidente, equiparam-se também ao acidente do trabalho o que segue. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado ou para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. E aqui nós vamos ter algum exemplo, né? O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de quê? Um ato de agressão. Imagina que há uma briga lá entre os empregados e um atinge o outro, né? E causa uma incapacidade, né? Imagina, você deve ter visto já em luta de boxe, né? Pessoas que são atingidas na cabeça e isso vai causar uma incapacidade laborativa. Também sabotagem. Houve uma sabotagem lá e essa sabotagem conseguiu atingir aquela pessoa. Seja uma sabotagem que atingiu ele fisicamente ou pode ter atingido ele biologicamente, uma sabotagem biológica, né? Alguém colocou lá um agente químico que terminou causando um problema de saúde grave que o incapacitou. Terrorismo é uma bomba, alguém com raiva lá do patrão, fez uma bomba caseira, levou, colocou lá num determinado ponto, acionou a bomba e terminou prejudicando muita gente, deixando muita gente incapacitada. Também a ofensa física, que é a ofensa física, é muito parecido com esse caso da agressão aqui, né? Ofensa física, inclusive de terceiros. Imagina que você está trabalhando lá, o marido traiu a esposa, né? E a esposa foi lá no trabalho, entrou lá dentro. Ela não é funcionária, mas entrou lá dentro conseguiu entrar e chegou lá com uma barra de ferro desse tamanho e atingiu o cara na cabeça e o cara terminou ficando inválido ou incapacitado. Aqui ainda diz assim, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Ok? Aí diz ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro do trabalho. Você está trabalhando lá de boa, você está fazendo seu trabalho tranquilamente, você está fazendo certo. Aí chega um companheiro seu ou um terceiro e meio abobalhado lá, um descuido, sei lá, ele está manejando uma máquina lá, aqueles carrinhos, e atropela você e quebra uma perna sua lá, sei lá, um braço, e você fica incapacitado. Isso é também um acidente de trabalho por equiparação. E a atividade de pessoa privada do uso da razão. Aqui é o caso de uma pessoa
que não tem um louco, né? Vamos dizer assim, um louco, né? Um louco vai e atinge alguém que está trabalhando, seja na empresa ou fora da empresa. Imagina alguém aí da Equatorial está fazendo um trabalho, está cortando a energia de alguém. Cortando a energia de alguém, está lá no poste, em cima do poste. Aí o cara que está tendo a sua energia cortada fica com raiva e derruba o cara lá do poste. O cara cai de todo o corpo lá, daquela altura, e fica incapacitado. Como ele está a serviço, é aquela pessoa louca, maluca, no ato, né, aquele irracional, causou aquele acidente. É equiparado, é um acidente do trabalho por equiparação. Estou dando exemplo aqui. Aqui nós temos mais desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, né? Isso aqui acho que nem precisa de explicação, né? Você entende muito bem. Se esse desabamento, essa inundação, incapacitar o camarada. Se houve um incêndio e o camarada escapou ileso, não houve acidente, né? Se houve a inundação, não é só o caso do desabamento, é se ocasionar a incapacidade. Não é só porque houve desabamento, inundação e incêndio. Não é só isso. Tem que atingir o segurado e deixar ele incapacitado. Esse inciso terceiro diz assim: a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. O sujeito está trabalhando lá com um produto químico, foi contaminado, aquele produto causou uma cegueira, causou uma incapacidade laborativa, ele tem direito a um auxílio acidente. O inciso 4 diz: o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local. Isso é muito interessante, hein? Fora do local e horário de trabalho. A linha A diz: na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Ele estava a serviço da empresa. Ou na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Mas veja que ele está também a serviço da empresa. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, para capacitação de mão de obra, independente do meio de locomoção, inclusive veículo próprio da propriedade do segurado. Se ele está a serviço da empresa, sofreu acidente, ele tem direito ao auxílio acidente, de requerer esse auxílio acidente no percurso da residência para o local de trabalho ou na volta. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive se for o veículo próprio do segurado. Se ele está indo para o trabalho ou está voltando, sofreu um acidente, também entra equiparado a acidente, ou ele tem esse direito de requerer auxílio acidente. Agora atenção, ó. O auxílio sofrido pelo segurado no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ou seja, para a sua residência, em itinere, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo próprio do segurado, ele não era mais equiparado a acidente do trabalho. Isso aqui eu coloco para que você fique atento, né? Ou seja, essa medida aqui, ó, 905, ela acabou com esse direito de considerar acidente e, por conseguinte, direito ao auxílio acidente, o acidente sofrido pelo segurado indo para o trabalho ou voltando. Só que essa outra medida, essa medida aqui, ó, 955, ela revogou a medida anterior e trouxe de volta o direito, de maneira que agora, ou melhor, voltou a ser equiparado acidente aquele ocorrido na ida para o trabalho ou na volta. Mas é bom você focar isso. Essa medida 905, ela tolheu esse direito.
Mas como ela foi revogada, ela restabeleceu o direito. Nesse caso aí de percurso, né? No caso de percurso. Agora, a comunicação do acidente. Veja, uma vez ocorrido o acidente, a empresa ou o empregador doméstico, eles têm a obrigação de comunicar o acidente de trabalho à Previdência. E eles têm um prazo, até o primeiro dia útil, seguinte ao do acidente. Até o primeiro dia útil. E em caso de morte, eles têm que comunicar de forma imediata. De forma imediata. Não tem essa história de esperar o primeiro dia útil. Tem que ser de forma imediata. Entra lá no programa, aciona o contador, o escritório de contabilidade, e faz a comunicação de morte. Mas em caso de acidente, tem um dia útil, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E se não fizer, caso não seja feita a comunicação nos prazos acima, a empresa ou o empregador, eles sujeitar-se-ão a pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição da Previdência, ou seja, salário mínimo e R$ 7.800, limite mínimo e máximo. Se ele não reincidir, então essa pena vai ser dobrada, né? Sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada a cobrada pela Previdência Social. O que é isso? Sucessivamente aumentada nas reincidências. Imagina que o sujeito sofreu um acidente ou morreu e ele não comunicou. Então ele vai sofrer pena, que varia de salário mínimo ao limite máximo do teto. Mas futuramente, numa outra situação, acontece de novo e a empresa não comunica. Então houve uma reincidência. Então a pena vai ser dobrada. Porque é a segunda vez que ele não obedece à legislação. Da comunicação de acidente do trabalho receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato, caso ele esteja vinculado àquele sindicato da sua categoria. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, isso é importante, cá em prova, hein? A entidade sindical, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos os prazos mencionados. Aqueles prazos lá é somente para empresa e empregador doméstico. Mas se a empresa ou o empregador não comunica, esses sujeitos aqui, esses personagens aqui que vocês viram, o próprio acidentado, os seus dependentes, o sindicato, o médico que o assistiu ou uma autoridade pública pode comunicar o acidente à Previdência. Essa comunicação formalizada pelo próprio acidentado ou seus dependentes, ou sindicato ou médico, não exime a responsabilidade da empresa. A empresa vai ser penalizada do mesmo jeitinho, ok? Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência das multas previstas na legislação. A multa pela falta de comunicação do acidente de trabalho não se aplica na hipótese de configuração de acidente de trabalho em virtude de ocorrência de nexo técnico epidemiológico. Se for um caso de uma epidemia, né? Se for uma epidemia, aqui nós estamos falando de acidente. Acidente que não é decorrente de uma epidemia. Acidente, uma queda, um camarada é atingido por um objeto. São acidentes não decorrentes de epidemias, de vírus, ok? Agora a estabilidade do emprego. Por que é tão importante o auxílio acidente? O auxílio acidente é diferente do auxílio doença. O auxílio doença não concede estabilidade ao segurado em relação ao seu emprego. Só o auxílio acidente. O auxílio doença não. Veja, o segurado que sofreu auxílio acidente,
ele tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato, ou seja, a empresa não pode despedir ele por um período de 12 meses. Se ele sofreu um acidente, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-doença, terminou o auxílio-doença acidentário. Se esse auxílio-doença gerou um auxílio-acidente ou não, não importa, ele tem 12 meses de proteção. O empregador não pode despedir ele pelos próximos 12 meses. Essa é a garantia de estabilidade que é concedida pelo artigo 118 da Lei de Benefícios 8.213. Veja, as consequências do acidente do trabalho. Estabilidade temporária. Quando cessar o auxílio-doença, independentemente se o segurado vai receber auxílio-acidente ou não, ele tem 12 meses de proteção. O empregador não pode demiti-lo. Agora veja, esse auxílio-acidente tem que ser necessariamente decorrente de acidente do trabalho. Se for uma doença comum, o patrão pode despedir ele no outro dia. Assim que ele terminar de receber o auxílio-doença, o patrão, assim que ele voltar, o patrão diz, tchau e benção. Consequências ainda do auxílio-acidente. Recebendo auxílio-acidente, esse período que o segurado ficou recebendo auxílio-acidente, conta como tempo de contribuição. Se é um auxílio-doença comum, ele só conta se for intercalado. Nós já vimos isso, intercalado entre períodos de atividade. Mas se for decorrente de acidente, não precisa. Se o auxílio-acidente ele for decorrente de... Se o auxílio-doença, melhor dizendo, for decorrente de acidente, ele não precisa ser intercalado. Ele conta como tempo de contribuição. Se o auxílio-acidente, se o auxílio-doença não for intercalado entre períodos trabalhados, somente contará como tempo de contribuição se for decorrente de acidente do trabalho, ok? Outra coisa que o auxílio-acidente garante é o recolhimento do FGTS. Se o auxílio-doença for decorrente de acidente, o empregador tem que recolher o FGTS, não pode parar de recolher. Se for um auxílio-doença comum, o empregador deixa de recolher. Mas se for decorrente de acidente do trabalho, o empregador tem que recolher. Aqui diz assim, se o auxílio-doença não for decorrente, o empregador não efetuará os recolhimentos. Esses são 2 direitos, entre outros, que o segurado que sofreu acidente tem. A manutenção do seu trabalho, a estabilidade do seu emprego por 12 meses e o pagamento por parte do empregador do seu FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora veja, existe esse RAT, risco, que significa riscos ambientais do trabalho. Todo aquele empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial é um caso à parte, né? O empregador ele tem que pagar, dependendo do risco, um adicional para cada empregado a seu serviço exposto à atividade especial ou exposto à atividade de risco. É o chamado RAT, riscos ambientais do trabalho. Se o risco é leve, o empregador vai pagar 1%. Se o risco é médio, o empregador vai pagar 2%. Se o risco é grave, o empregador pagará 3%. Entendeu? Então, se a empresa trabalha com uma atividade que é uma atividade de risco, ela tem que pagar o RAT, que é esse pagamento do RAT é o que vai conceder
futuramente esse direito ao auxílio acidente. O RAT ele incide sobre remunerações dos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Não incide sobre remuneração dos contribuintes individuais. Ok? Contribuinte individual está de fora. A base do cálculo é a remuneração dos empregados e dos trabalhadores avulsos a serviço da empresa. Isso aqui o RAT vai dar, inclusive, direito a uma aposentadoria especial no futuro, né? A uma aposentadoria especial no futuro. Deixa eu apagar isso aqui, ficou feio. Uma aposentadoria especial no futuro, ok? Tranquilo? Agora veja, atividade preponderante. Quando a empresa exerce mais de uma atividade, considera-se preponderante aquela que reúna o maior número de segurados, empregados e trabalhadores avulsos. A empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento. Ou seja, o que é atividade preponderante? Ela é classificada de acordo com o número de segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Isso para fins de conceituação do risco da atividade econômica exercida pela empresa. Esse adicional RAT, a empresa também tem que pagar, né? Esse adicional RAT é aquele que vai dar direito a uma aposentadoria especial. Lembram? Aqui, ó, aposentadoria especial para trabalhadores, empregados e avulsos. A empresa ela entra com um percentual. Se a atividade de risco é de risco grave, que vai ensejar uma aposentadoria com 15 anos, a empresa tem que pagar 12%. 12%. Além de pagar aquele percentual menor que nós vimos agora há pouco aqui, ó, 1, 2, 3, ela ainda vai pagar incidentes sobre a remuneração de cada empregado ou de cada trabalhador avulso individualmente, um percentual de acordo com o risco. Se o risco é grave, 12%. Se o risco é moderado, 9%. Se o risco dá direito a uma aposentadoria aos 25 anos, ela vai pagar 6%. Vai pagar 6%. 6% desse RAT ajustado. O que é esse RAT ajustado? É uma soma do RAT com esse FAP aí, que é o fundo de amparo. É um fundo de amparo, ok? E não é demais lembrar a vocês que as empresas têm que, com base no laudo técnico, que é o LTCAT, para fins de aposentadoria especial, elaborar o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que está aqui, eu coloquei aqui para vocês, ó, certo? Esse perfil a empresa tem que elaborar. Ela elabora de acordo com o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, ok? Isso para fins de aposentadoria especial. Pronto, encerramos mais uma aula. Espero que você tenha entendido, que eu tenha sido claro. A nossa aula hoje foi sobre acidente do trabalho, os seus requisitos, quem tem direito, qual a responsabilidade da empresa. Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo continue a iluminar a todos, não só nos estudos, mas também na vida.